Bom, então ali, pelo que você tá me falando, o que você se aproximava mais, assim, da sua vontade de fazer a loucura e tal, é uma coisa sua, então Uhum. acredito que tenha sido isso que tenha te influenciado pra Super Drags, Ah, Eita. Super Drags foi. que é um que é incrível, né, cara? Obrigado. É Pô, incrível, cara, é Super muito Drags, legal. cara, foi um delírio que deu muito certo e que a É gente. é muito engraçado, cara, É, é muito Você tem engraçado. que contar de como que foi a... não, Não, fala disso já, aí, pelo amor de Deus, isso aí já tem que falar tudo. começou, já começou muito louco, porque eu sempre gostei de brincar com a voz. E aí um dia eu percebi que na comunidade gay a gente tinha três tipos de vozes recorrentes. Eu falava assim, zoando, eu falava. Tem a bicha que fala assim, né? Que ela já é uma coisa mais Fátima Bernardes, é uma bicha mais. Né, boa noite, né? Aí tem a bicha que já fala tudo mais pra baixo, assim, gente, eu tenho um apartamento em Copacabana. Belíssima, a bicha chão de taco, né? E tem a barraqueira, né? Partiu de estereótipos que eu brincava com a voz. Que Uhum. já é essa coisa assim, o que é que é? Tá me olhando por quê? Né? E aí, eu tava brincando sobre isso com o Anderson Marhansky, que é o meu irmão, a gente criou a Animalu também, né? E eu tava conversando com ele no metrô, a gente indo lá do centro da cidade pra Tijuca no metrô, aí eu falei pra ele assim, imagina se fosse tipo as meninas super Pô, poderosas, demais essa ideia, só cara. que aí a, As bichas super poderosas. as bichas super É poderosas, muito bicha bom. com super poder. Se bicha já causa sem poder, imagina com super poder. Não, e o linguajar é É o muito, Pajubá, muito a É gente o legal. tem Pajubá. toda ali É. uma A pesquisa. quenda, mano. É, Mano, é. muito bom, cara. Aliás, estão me falando, eu não tenho. Eu tenho TikTok, mas eu quase não uso, mas estão falando que tem um áudio viralizado da Scarlett, que ela fala, tipo, otaku, né? Ai, porque não sei o que, ela é otaku. Ela é otaku de quê? E Sensacional. aí, assim, gente, eu e Anderson, a gente pirou, pensou, como seria, tipo, encaixar essas vozes, esses estereótipos, numa coisa meio Minas Superpoderosas que a gente ama, e trazer todo o lance da comunidade, a verdade da comunidade pra dentro disso. Brilhante, cara, E muito aí a gente legal. pensou na Inês Brasil, na Baía de Guanabara, destruindo tudo. Ela me chama que eu vou. Isso a gente pensando no metrô. Nossa, a gente começou a rir. E aí, quando a gente saiu, a gente já tinha a ideia de como a gente ia fazer. De começar, inclusive, com os estereótipos e começar a quebrar esses estereótipos, né? Tipo, ao invés de colocar a bicha mais, tá ali a gente tem a Safira Cian, Lemon Chiffon e Scarlett Carmesim, né? Aí Já os nomes já os são nomes já são maravilhosos. nomes de drags, mas drags poderosos. Sensacional. A Safira a gente pensou, vamos pegar a Barbie, que é a bicha mais fortona, e botar a voz mais feminina. Imagina aquela, você vê um armário, aí, oi, tudo bem? Né? Então assim, a gente começou a É o que? O brincar. Folari? É o Não, é o Folari. É Folari. Folari. Sensacional. E aí a gente foi brincando com isso e brincando com esses estereótipos para poder abrir eles no universo. E a gente começou, a gente meio na época tinha Facebook, né? Tinha. A gente entrava nas comunidades de Facebook e via o que estava sendo dito naquelas comunidades, o que a gente vivia. As salas de roteiro de Super Drags eram salas de terapia, porque era muito desabafo de coisa que a gente vivia. A gente falando assim, parece que, gente, desgraça é o que é engraçado. É. Então, assim, quando um de nós começava a desabafar, ou a gente trazia uma história do Anderson, sei lá, a gente desabafava, era dali que todo mundo começava a rir, e era isso que virava roteiro, entendeu? O trágico cômico, né? É isso, né? A gente vai rir de quem caiu, né? É. Então foi muito. A gente foi muito feliz fazendo Super Drags, a gente fez. Tipo, história, porque foi a primeira Primeira animação animação. adulta que a Netflix fez no Brasil. A gente estava passando por um período muito de barra pesada também no Brasil, e Super Drags a gente recebeu muito apoio da comunidade, porque era um período zoado, mas que Super Drags veio trazendo um frescor. Olha aí, o frescor, né? Porque só tinha gente fresca, mas trouxe um frescor que as pessoas precisavam naquela época. E eu, inclusive, acho que a Netflix foi muito corajosa de Total. seguir com isso nessa época. Eu lembro que, na época, eles tiveram que melhorar
a segurança, porque Se eles fizeram uma festa, né? as pessoas estavam dizendo na festa de pré-estreia, né? Antes da gente lançar o desenho, a gente... Que pra não ter um maluco doido lá que fosse lá pra... A gente fala que melhorou muito hoje em dia as coisas, mas ainda é muito perigoso ser viado no Brasil. Homofobia é um negócio sério. Então, as cartas que vocês recebiam também. A gente recebeu carta de ameaça de morte, É. dizendo assim, isso porque a gente estava fazendo um desenho sobre a gente, pra gente, pro público pra adulto. gay de tem até um disclaimer legal, né? Muitos. Que é lá que é... Cara, vários disclaimers. Nunca houve tanto disclaimer pra uma série adulta. É. Você acha que Family Guy tem lá esse desenho pra maior de 16 anos? É. Você já viu o tanto de atrocidade que acontece em Family Guy? Isso aqui só tinha putaria, as bichas falando... né, amenidade, fazendo graça, coisas que a gente vive. Isso aqui é um grande show de drag, né? Porque quem nunca viu o show de drag não tá muito acostumado com o linguajar. A gente usa o pajubá. O pajubá é uma língua originária do Yorubá, onde as travestis no Brasil, elas começaram a falar com esse linguajar para dar o truque, para dar o coió nos homens. Elas começavam a falar com... desacuenda. Desacuenda, viado, que estão chegando, entendeu? Elas iam... O ocó. O ocó, o erê que tá passando aqui, ó, esses erê aqui. Então, assim, isso tudo a gente incorporou na série. E a gente veio ainda naquela época que a drag tava tendo esse boom, né? RuPaul's, Pablo Vittar, né? Tanto que temos a Pablo no elenco. A Godiva. A Godiva. E é engraçado, porque eu fiz a voz... Sensacional. Foi uma série que foi... Você fazia... Eu fazia muita gente, porque era a voz original, não era dublagem. Aqui. Exatamente. Mas eu fazia a voz... Isso foi a primeira vez que isso foi implementado também na Netflix, porque como era uma coisa muito nova, a animação adulta, inclusive, a gente tinha um nicho muito específico, porque como é que você acha roteiristas gays que entendam no universo de drag, de linguagem para animação... Porque é muito diferente você escrever uma novela para escrever um desenho animado. Um desenho adulto, porque o mercado nacional, o geral é desenho infantil. Então era muita caixinha para você preencher. É tanto que a gente tinha um dos roteiristas que era hétero. A gente dizia que era a nossa cota hétero, era o roteirista, era o Rafa. Mas então, a galera que estava ali na sala de roteiro não era uma galera que sabia fazer roteiro específico para animação. Então a gente, quando escrevia, o roteiro ficava desse tamanho, um calhamaço de texto. Eles escreviam muito pra novela. Então, pra série também. Pra série, pra novela. Então, outro tempo. Era outro tempo. E desenho é visual. Eu falava muito sobre isso com eles. Eu era o chefe da sala de roteiro. E desenho é muito visual. Você não fala, eu vou pegar um pouco de queijo, ou tá gostando. Você vê a mão indo e dá um zoom e você vê o queijo, você vê os micóbrios no queijo. É tudo visto. Então a gente perdia muito tempo escrevendo o que estava sendo dito, quando na verdade numa ação você consegue fazer. E o ritmo na comédia é a coisa mais importante, porque um silêncio ele vai dizer muito, né? E para comédia o silêncio é muito importante. E quando a gente fez na verdade trilha, né? Trilha sonora, tudo. A gente fez os scripts. E aí eu falei, eu vou ver se isso tá funcionando mesmo, eu vou fazer a voz original disso. Aí eu entrei no estúdio sozinho, liguei o microfone e fui fazendo as vozes de todos os personagens. Você fez uma guia. Aí eu fiz uma voz guia, quando eu ouvi a voz guia, eu falei assim, meu Deus do céu, isso tá horrível, isso não vai funcionar. Porque assim, o texto era ótimo, mas não era ótimo pra animação. Entendi. Aí você foi descobrindo o tamanho, os tempos, né? E olha só o tanto de coisa que ele tá falando que ele podia resolver numa frase. Então assim, quando eu fiz essa voz guia, eu editei ela. Pra você ter uma noção do todo. Quando eu editei, aí eu falei, agora tá com cara de desenho animado adulto. Aí eu consegui. Isso era uma coisa que eu falava muito pra eles. Quando a gente ia dublar Simpsons, eu falava, gente, isso é uma coisa interessante, porque na dublagem eu aprendo coisas que eu uso na animação, e na animação eu uso coisas que eu aprendi na animação, eu uso na dublagem. E quando eu ia gravar Simpsons, eu não precisava saber o que estava acontecendo na descrição pra rir da piada. Só em ler a frase do Homer, eu já sabia tudo sobre o que era, eu já achava engraçado. Eu falava, gente, aqui a gente tá lendo e não tá entendendo sobre o que é e nem tá vindo a graça. Então, quando eu fui lá pra gravação, eu voltei outra pessoa, já sabendo exatamente o que a gente tava descobrindo, né? E aí,
eu fiz a voz guia, só que aí a gente mandou essa voz guia pra Netflix. A Netflix adorou essa voz guia. Aí eles ficaram assim, não tem como vocês mandarem voz guia de tudo. Aí eu falei, caraca, tô lascado, como é que eu vou fazer isso? Mas aí eu fazia as vozes guia, mandava pra eles, aí eles viam o tempo de comédia. E eram os gringos que vinham lá fora, eles ouviam com o meu texto, como a gente faz com a dublagem, eles ouviam em português já meio que traduzindo com o que estava o texto escrito em inglês, que a gente traduzia o texto inteiro. E aí tinha que ter uma tradução que traduzisse os termos também para o inglês, que tem as gírias deles lá para eles Eles entenderem. entenderem, né? Foi uma série que... Que traduz, né? A Quenda. Então, é Tuck e Untuck, a Quenda. Tudo tem um equivalente no mundo todo, basicamente. E foi dublado em 93. E o mais legal é que o Nando foi o cliente nessa produção. Aí Ele eu que escolhi, eu falei, agora eu vou fazer a as mesma coisa vozes. que fazem com a gente. Ele escolheu as vozes das drags em todo. Acho que quantos países você escolheu as vozes? Foram muitos, eu lembro que a gente tava de férias, tava eu de não férias. tive férias porque eu fiquei trabalhando. Nando ficou escolhendo. Foi pra uma média de quantos países que vocês acham que foi? Foi muita coisa. Ai, não faço ideia, mas foi muita coisa. Foi bastante coisa. Foi. Eu lembro que pelo menos foram uns 10 ou 17 áudios. Mais eu de escolhi uns 20, 17 30 áudios. idiomas, assim. Agora, você acha que, assim, por exemplo, como vai para vários países diferentes, isso aí é óbvio que é meio que universal, a gente pode entender, né? É um tema universal, Sim. mas ainda assim, com os textos e a adaptação desse tipo de humor, você certamente deve ter visto assim, cara, esse país comprou totalmente, esse aqui Então, não tanto, teve. esse aqui A por causa da França- cultura, né? Sim. Olha, os países de língua latina, porque assim, é muito parecido com a gente, né? Então, eles arrasaram, tanto que foi um estouro Super Drags na Espanha, aqui na América Latina e tal. Os Estados Unidos, eu acho que porque eu deixei eles livres para adaptar, porque Tem que ser o local, né? Equivalente para cada eu país. falei assim, cara, como pessoa que trabalha na dublagem, a gente com liberdade, a gente faz o melhor pro nosso idioma. Então eu não quero ser um cliente que vai impedir ali, né? isso. É o que a gente não gosta, né, quando vem pra cá, né? Só que temos uma questão aí, porque quando foi para os Estados Unidos, eles descaracterizaram algumas coisas. Por exemplo, a Safira Cian, que é aquela de azul, ela é nerd. Você vê que ela tá meio Sailor Moon. Ela Ela é gosta fã de de anime, anime. ela é otaku. Nos Estados Unidos, parece que tiraram todas as referências de otaku dela. Aí tirou uma Eu acho que característica a básica pessoa dela. que adapta falou assim, não sei o que é isso, vou tirar. Não sei, pode ter sido outra razão. Mas tiraram. Eu não tive controle sobre isso. Eu até poderia ter, mas eu preferi deixar o controle pra eles, né? Pra versão deles. E aí dá pra entender por que a personagem performou tão bem em um continente e não no outro, né? Mas foi uma série que a gente se divertiu muito fazendo e que eu aprendi demais. Eu vejo a minha vida antes e depois de Super Drags. Foi a partir de Super Drags que eu assumi pra minha família a minha homossexualidade. Ah, é? Já tarde, porque eu vim pra cá, eu não precisava. Eu não falava pra minha mãe, pro meu pai sobre o Lucas. Eu já tava com o Lucas há anos. E eu não falava, o Lucas era só meu amigo. Só que Super Drags, quando veio pra minha mão, eu criei, né? Mas quando a coisa veio pra minha mão, que eu falo de, tipo, tava sendo construída já, eu falei, como é que eu vou falar de uma coisa que eu ainda tô no armário? Entende? E tem um dos episódios que a gente fala sobre isso, que é o episódio que é o Ralph, que é a Safira Cian, e o pai, quem faz é o Mauro Ramos, brilhantemente, né? Falando sobre isso, sobre a saída. É muito uma coisa que a gente, tem muito da gente, tem muito essa coisa da... A hipocrisia, a comunidade gay, ela é muito vista em cima dessa coisa da hipocrisia. A gente não quer ser algumas coisas, a gente tem todos os defeitos como qualquer ser humano. Mas eu acho que o maior defeito da comunidade é querer ser perfeito, sabe? E eu acredito até se fossem 3 padrões, eu acho que 3 caras padrões falando grosso é como a comunidade gostaria de se enxergar. Mas não é isso que é a comunidade, entende? Então, Super Drags é sobre o que a gente é de verdade, com todos os acertos, com todos os erros. E às vezes eu acho que a comunidade prefere abraçar uma outra coisa. Quem apoia muito hoje em dia, tanto que você vê o Rivalidade Ardente, é uma série feita para mulheres hétero, que é sobre gays, que viralizou no mundo inteiro essa série. Inclusive eu faço, o Lucas também faz parte da dublagem, né? Mas é mais fácil as mulheres abraçarem, as mulheres hétero, porque elas
né, do que a própria comunidade, porque a comunidade, ela mesma não se identifica com o que ela vê. Mas as gays também pegaram rivalidade. Pegaram agora, que aí bombou, né? Mas enfim, é sobre a gente também. A rivalidade também é sobre a gente. Super drags também é coisas com temáticas totalmente, embora seja ainda. Mas quando você fala assim, tipo. São estereótipos de ideia que você diz assim, que a comunidade abraça, que às vezes quer mais ver isso do que propriamente. É porque eu diria que a gente, hoje em dia, muita gente. Eu acho que assim, quando surge um projeto da comunidade, para a comunidade, eu acho que é importante pra gente que tem tão pouca coisa. Eu falo isso até pelo trabalho de dublagem. Quando a gente vai dublar um gay, é sempre uma ponta. Uhum. É sempre, eu tenho amiga drag Aí dela. não, absolutamente o Aqui protagonismo é é tudo absolutamente sobre a dele. gente. O protagonismo é nosso. Só que assim, o que eu vejo é que se você for reparar, você pega uma Pablo, você acha que quem mais bate na Pablo Vittar são os héteros? Os héteros não estão nem aí pra Pablo Vittar. Quem bate na Pablo Vittar é a própria comunidade. Quando você vai pra uma Glória Groove, quem bate na Glória Groove é a comunidade. E os héteros, tipo, tá tocando Glória Groove na balada hétero, tá tocando lá. A Glória Groove Samba, aliás, já a Glória estourou ia entrar na todas as bolhas. Todos. A Glória ia entrar na segunda temporada. O nome da personagem dela ia ser Divagina. Que inclusive ela ficou feliz e ela falou: caraca, é o nome da minha mãe, Gina. Mas assim, é muito complexo, porque eu acho que existe. Divagina. Cara, pra quem não viu essa série, pelo amor de Deus, assista. Tem uma chance, vale a pena, de é legal. morrer de rir, é Vocês vão muito gostar. divertido, é muito bem feito. A gente vê a identificação de cada personagem com as situações. Não, e é o Brasil também, né? Acho que Super Drags, você vê os personagens, você conhece alguém igual. Um exemplo que eu ia te dar, porque eu fiquei imaginando você. Eu tinha um colega que é gay e ele escreve junto com outro colega que também é gay. Não tem nenhum relacionamento entre eles, mas assim, escrevem para um veículo grande de comunicação. Quero dar nomes. Mas aí eu vi uma vez assim, ele falou assim: eu vou escrever agora um produto grande e tal, não sei o quê, mas eu preciso muito que você escreva comigo. Aí eu falei: não aguento, mas não quero esse negócio. Depois a gente fica muito trabalhoso, é muito estresse e tal, você quer. Mas tem uma frase assim: você quer morrer uma bicha pobre? Uma bicha rica? Tá bom, eu vou. Mudou! Virou a chave doida. Super Drags é isso o tempo inteiro. Então, isso é o tipo de coisa que a gente fazia. Cara, isso dá uma cena no Super Drags. Mas bom. é bem divertido, cara. Essa coisa que a gente tava falando sobre a voz original, né? Eu fiz a voz guia e pra mim, eu não queria repetir, eu só queria fazer a Scarlett. Só, porque poxa, é isso, eu queria fazer. E a Scarlett, gente, pra quem não sabe o que é, tipo, são 3 gays que trabalham numa loja de departamentos. E quando elas estão lá é uma coisa, as coisas transformam. Isso, só que na calada da noite elas combatem as vistas, elas viram super drags e combatem o crime, né? E a Scarlett, ela trabalha vendendo cartão na loja. Então a gente... Bom dia, senhora. A senhora quer fazer o cartão da loja? Filha da égua. Sabe, ela já... Bom dia, meu senhor. Como vai querer... Vai querer fazer o cartão? Eu nunca cheguei nesse ponto. O que é que eu vou fazer? Então, e a gente vê essas pessoas na totalmente, rua. totalmente. E assim, é uma parada assim, muito de observação do cotidiano, muito legal. Eu e Anderson, quando a gente tava em qualquer lugar, se você for ver os figurantes, os desenhos, os personagens, a gente sentava num lugar e ficava desenhando as pessoas pra pegar, olha, essa pessoa aqui dá um personagem legal. E a gente ficava fazendo aquelas ilustrações e tem muito disso. Tem até o Monjardim no Tem uma homenagem ao Monjardim e ao Orlando Drummond. Tem um motorista do ônibus, é o Mário Monjardim, visualmente, ele, o ônibus tá saindo, meu filho. E tem um momento que aparece o Drummond de seu peru, tem uma cena... terceiro episódio. Terceiro, você lembra do episódio? Sim, porque era o meu. Tem um centro de cura gay. E aí tem uma sala, como se fosse uma sala de aula, assim, onde eles vão ensinar o Lucas que ensina, né? Que é o Júnior. Que é o hétero, né?
Aí ele vai Hétero. ensinar sobre como é que tem que se comportar, tem que cuspir no chão, tem que coçar o saco. E um dos alunos que tá assistindo a aula é o seu peru. Aí tá lá, ui, tchê, ó. Eles são meio figurante, mas você olha, você bate o já olho, bate o meu olho Deus, é o seu e vê. peru. Então, assim, tem muito da gente, cara. E Super Drags é um marco na história da minha mesmo, vida, cara. né? E da animação, de Da certa animação, forma, com né? certeza. Mas vem cá, Animação terá futuro? Terá possibilidade? Então, será que não? Ou Não será sei. que sim? Você nunca sabe, né? Nunca vamos se fazer sabe, hashtag né? vamos, Depende volte da outras, Netflix, né? outras. Depende da É Netflix. um produto Netflix. O Uhum. que a Netflix quiser fazer. Aham. Mas é isso. É um desenho que a gente amou muito fazer e que mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida depois dele. Eu, sei lá, sou outra pessoa, graças a Deus. Mudou a chavinha. É. Muito legal, cara. Parabéns, parabéns. Obrigado. Eu sempre sou muito entusiasta da criatividade brasileira, que quando a gente consegue falar que nós não somos vira-latas, que nós somos bons Ah, pra demais! caramba. Então, Nossa. E assim, Super Drags era tudo em bato português. palma pra isso, É. pra caramba, cara. Todas as É. placas, tudo na Super Drags Tudo. era tudo em português Brasil. É, porque a gente Nada queria americano. mesmo A primeira fazer vez que uma eu fui, coisa pra há cá. várias décadas que eu fui à Disney, quando eu olhei o programinha lá, que você vai na Disney, que você fala, tá lá em inglês, francês, italiano e espanhol. Quando eu vi português, eu falei, Vencemos. Finalmente. Quer dizer, então que faz diferença, né, brasileiro aqui? Mas- Porque, e como faz a diferença? Porque na Disney, se você Exato. quiser fazer, se você quiser treinar o seu inglês, o pior lugar pra você ir é na Disney. É que só tem brasileiro. Só tem brasileiro. Eu lembro que quando a gente foi engraçado, que a gente foi justamente as drags aí. Foi em 2018. Fui eu, olha lá, eu, Sérgio Cantu E o Wagner Wagner. Folar. Sérgio cantou brilhante aqui. Fomos os três pra Disney e os maridos. Aí foi o Lucas, o Doc e o Luiz. E o Wagner adora falar palavrão. E aí, sei lá, tava na montanha russa e o Wagner querendo gritar palavrão. E a gente tem um pouco da personalidade deles, né? Porque como eu conheço, aí eu botei um pouco disso nos personagens. Claro. O Wagner querendo e ele fala palavrão. Daí teve Aí, aqui. é que eu não posso nem falar. Sensacional. Mas aí o Sérgio, amigo, só tem brasileiro aqui. Tem muita criança. Aí eu vou sair da minha casa pra não falar palavrão aqui, falando inglês. Vai falar inglês, gente. Mas é isso, é muito brasileiro que tem lá, né? É, muito, nossa. E como? Agora eu não sei se muito, né? Porque deve estar tudo ice, pegou tudo.